Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que nós estamos aqui pelo canal 14 da NET para levar até você o nosso programa semanal, sempre com bons entrevistados, um bate-papo gostoso. E como de costume, eu não faço esse programa sem o Guilherme Verano, apesar do Guilherme Verano até insistir em fazer o programa sem a minha pessoa. Ô Verano, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral. Eu que digo que seja bem-vindo, né? Depois das ausências constantes, injustificadas, a gente tem a tolerância, a gente é da paz e do bem, né? Então a gente compreende, é claro. O senhor tem atividades que muitas vezes não permitem que o horário coincida com o nosso horário de gravação, mas é claro, é sempre muito bom fazer o programa com o Joseval. A gente já vai para a edição de 102, número 102, olha só que coisa bacana, né? Mais de 2 anos no ar. O difícil não é colocar no ar, o difícil é se manter no ar e se manter com qualidade. É esse o papel fundamental do programa Alto Astral no 14, em parceria com o canal 14 da NET Anápolis. Joseval, como sempre, a gente devolve a bola para você apresentar a nossa convidada de hoje. Ô Verani, assinantes do canal 14 da NET, eu queria também estar anunciando aqui 2 novos parceiros, a Mix Limpeza e o arroz frito do Macarrão, nosso amigo Macarrão lá na Jaiara, olha que beleza. Que isso, o Miguel Schiaff não saía lá do Macarrão. Não saía de lá. Então, mais 2 novos parceiros do nosso projeto que a gente tem que agradecer. Muito obrigado pela confiança. E falando em confiança, Guilherme Verano, eu trouxe um convidado aqui hoje que eu confio muito nele no dia a dia, na lida dele, lá no nosso serviço de imagem. Eu queria saudar com muito carinho o Rafael Carlos, ele que é... Não, deixa ele se apresentar. Não vou travar a língua essa hora, não, né? Seja bem-vindo ao nosso Alto Astral. Alô, Joseval, Miguel. Então, eu sou biomédico na parte de imaginologia, né, conhecido como diagnóstico por imagem. Né, estou aí no mercado aí há quase 8 anos, atuando nessa área. E é um maior prazer estar aqui com vocês, aqui, gravando esse programa aí. Ô Verano, eu acho que muitas pessoas não sabem e por que hoje os biomédicos estão atuando nos serviços de imagem. Porque antes eram os radiologistas e os técnicos em radiologia, os famosos técnicos em raio-x, né? Porque lá no início era o raio-x. Então a gente conhecia o técnico de raio-x, o técnico de gesso e aquela coisa toda. Mas eu queria perguntar para o Rafael. Rafael, o que fez com que vocês pudessem atuar nessa área? Eu que acompanho essa história aí desde o início, a gente viu que no início houve até uma dificuldade de vocês estarem entrando no mercado, mas vocês não entraram no mercado de graça, não. Vocês são habilitados para isso, até por isso que vocês atuam nessa área. Como que foi isso? Só para o assinante do nosso canal 14 da NET, aqueles que nos acompanham pela internet também entenderem esse processo. Isso mesmo. Então, todo profissional tem um conselho que atua para fiscalizar em cima desse profissional. O mercado de trabalho hoje em dia tem vaga e mercado para todos, não vamos excluir um ou outro e vamos deixar bem claro que é para todos. E como a biomedicina vem aí crescendo o mercado, expandindo aí as áreas, são mais de 33 áreas aí que o biomédico pode atuar e uma delas é a imaginologia. O biomédico sai da faculdade, né, após a graduação, ele tem... a pós-graduação em imaginologia, que é o diagnóstico por imagem, após essa pós-graduação, ele está habilitado a trabalhar dentro do diagnóstico por imagem, auxiliando o médico no dia a dia, os radiologistas. Então, de um período para cá, houve essa resolução aí do conselho aí, que habilita o profissional biomédico a trabalhar, a atuar na área aí, ajudando no diagnóstico aí no dia a dia. Tem alguns exames que só vocês, biomédicos, podem fazer e tem alguns exames só que os técnicos em radiologia podem executar? Ou os exames são comuns para os dois? Os exames são comuns, raio-x, ressonância, tomografia, exceto a ultrassom,
que é somente o médico radiologista que pode estar realizando o exame, porque já é um exame dinâmico, então mais para frente nós vamos estar falando aí da ultrassom. Mas empenhamos o mesmo serviço aí, o mesmo desempenho que faz o técnico, o biomédico também pode estar atuando aí. Ambos têm o conhecimento e o estudo, a habilitação para estar exercendo aí o cargo aí como diz, técnico de raio-x ou biomédico. Hoje a gente não discrimina isso, o biomédico vai fazer meu exame ou o técnico, né? É o técnico, o profissional da saúde que está realizando aí o serviço aí com qualidade e maior prazer em atender a população e o município aí. Nós somos, eu e o Guilherme Verano, lá da época do raio-x só, né? Tá até lembrando disso aqui. Não é? Então eu queria perguntar para o Rafael. Rafael, hoje no dia a dia, o que chega para vocês nos ambientes de trabalho de vocês com mais volume? Ainda é o raio-x? É a tomografia? É a ressonância magnética? Como é que é isso? Falar um pouquinho dessa evolução. Dessa O raio-x evolução, já está aí desde sempre. Né? Desde sempre. Então, assim, eu falo assim, que sempre, até um professor meu sempre fala, que um exame complementa o outro, e então todos ali ajudam no diagnóstico. Então, assim, para o raio-x, para os ortopedistas, claro que é mais importante o raio-x ali para ver a estrutura óssea e etc. Então, tem como complemento a tomografia computadorizada, que já, dependendo da indicação, é melhor pedir a tomografia. Como a gente trabalha em uma rede de emergência, então a gente atende muito raio-x e tomografia, indicação aí de dor abdominal, então uma tomografia, sem dúvida, é um exame que vai auxiliar bem no diagnóstico, além dos outros exames auxiliares, que pode ser a ultrassonografia ou a ressonância. Então, cada indicação, o médico tem a autonomia ali, o médico solicitante tem ali como ele que vai avaliar o paciente, então ele tem ali a escolha para escolher qual que vai ser o melhor para ajudar no diagnóstico do paciente. Rafael, até curiosidade, né? A gente falando dessa questão do raio-x mais antigo, né? E a gente sabe que existe a diferença de preço entre um exame e o outro. Não existe muita queda de braço ali do paciente. Fala, não, faz o raio-x mesmo, o raio-x basta, né? Não precisa da ressonância. O médico mais antigo sabia avaliar o raio-x, esses novos agora parece que não dá o raio-x para eles, eles não sabem nem do que se trata. Existe mesmo essa queda de braço aí entre a tecnologia que vai chegando, o custo que muitas vezes é maior, mas é claro, a definição nem se compara. Existe muito disso no dia a dia? Existe, ainda mais aquelas pessoas mais antigas, né, que eu falo, mas a gente não pode ficar preso ali no passado, né? Então a gente tem que acompanhar a atualidade, as tecnologias. Então, assim, o médico hoje, o médico clínico, o médico da emergência ali, tem que ter além dele estar ali para cuidar do paciente ali, ele tem que ter o psicológico também. Para trabalhar aquilo ali, porque o paciente tem que entender que aquilo ali é melhor para ele. Não adianta ele fazer uma coisa mais barata e não vai ajudar no chegar no diagnóstico para ele. Porque ele está ali para procurar um tratamento, descobrir o que ele tem. Ele não vai sair ali do hospital ali e falar assim, nossa, mas eu fui lá, fiz um raio-x e não melhorou nada, não adiantou. Então ele está ali para procurar melhorar, então procurar o diagnóstico que ele tem. Então, para ser mais preciso, o médico conversa ali, orienta bem o paciente ali e fala para ele, para essa dor, vamos supor uma dor abdominal, vamos fazer uma tomografia que vai ajudar sim no diagnóstico, a gente vai descobrir o que você tem. Então o paciente hoje em dia, até que eles estão entendendo mais essa questão, porque ele está ali procurando a melhora, procurando o diagnóstico, o tratamento. Então o paciente, mas é mais difícil sim aqueles mais antigos, né? Nossa, mas o meu médico fulano pediu um raio-x, já sabia que eu tinha, passar um remédio. Mas as coisas não é assim, tem que procurar evolução e o melhor meio de tratamento e para chegar no diagnóstico do paciente. Então é isso. Rafael, falando em evolução, nós tínhamos antigamente os raios-x analógicos e agora nós temos os raios-x digital. E às vezes a gente vê o paciente falando assim ainda, mas o médico não olhou a minha chapa. Você fica rindo de quê, rapaz? Você é da época da chapa também. Mas eu levantei essa questão, porque no caso do raio-x, eu insisti com o raio-x. Eu gastei o valor do raio-x, depois eu tive que gastar o outro também. Porque o raio-x não bastou. O médico pegou e falou, você quer fazer? Então faz, tá? Mas pode ser que não dê certo. E de fato não deu certo. Eu tive os dois. Mas a minha pergunta é assim, qual que é a diferença do analógico com o digital hoje? Porque o nosso público, a maioria é leigo, até para ter esse entendimento.
Então, assim, o raio-x de antigamente tinha que revelar o filme, tem aquele todo o processo. Além de vir melhorando a qualidade do exame, a qualidade da imagem em si para o médico, então é questão de tempo. Enquanto você atendia aí um paciente, revelava o exame, aí você já fez 3 raio-x. Então, a demanda hoje em dia, para a gente atender, então, assim, é agilidade, lógico, sem perder a qualidade do serviço. Então, a qualidade do serviço, isso daí é principal e uma qualidade boa. Então, assim, a questão de antigamente você fazia um exame, batia uma chapa, ia lá, revelava na câmera escura, tudo, levava um tempo. Hoje, você bate o raio-x ali, automaticamente já saiu na tela, já está no computador para o médico visualizar a imagem. Isso daí a gente ganhou muito tempo e a qualidade, os médicos hoje em dia preferem muito mais, que quando ele está atendendo um paciente, ele já atendeu 3. Então, hoje a tecnologia chegou a essa atualização aí muito rápido, entendeu? Então, o serviço realmente mudou bastante antigamente para a atualidade de agora. Mal comparado, até era o quê? As máquinas fotográficas, que a gente tinha que bater a fotografia, levava para revelar. Aquela expectativa, será que a foto ficou boa? Não, tem isso. Então, assim, hoje é o tempo todo. O técnico de antigamente, realmente, ele era bem... a gente fala, né, as pessoas antigas, porque batia um raio-x ali, ele revelava ali, até eles brincavam, o médico que pedia, tem que ficar bom, porque não podia errar para bater de novo e enrolar mais ainda, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, mas realmente essa evolução que chegou aí veio para melhorar aí a qualidade do serviço. Até a título de curiosidade, com essa questão de revelar, da câmera escura, nós temos ainda os técnicos em câmara escura. Isso. E eu, nessa caminhada minha aí, a gente contratou, em especial, deficientes visuais, né? Era interessante, era um mercado de trabalho para os deficientes visuais. Com essa questão agora do digital, essa profissão, a tendência dela é acabar, né? Infelizmente. Infelizmente. Não é isso? Porque veio aí essa tecnologia que, infelizmente, acabou essa profissão aí da câmera escura, né? Então, não tem mais. Pode ser que alguns serviços ainda tenha, mas, assim, do meu conhecimento hoje, na atualidade aqui, não tem mais, porque... Vai todo mundo migrar para o digital, né? Vai. A tendência é essa, né? Então, o pessoal acompanha essa tecnologia aí, né? Então, assim, saiu um celular novo, o pessoal fica tudo aí querendo pegar o melhor, né? Então, é igual isso. Os aparelhos hoje, a tendência é essa. Lançou um novo ali, a tendência do mercado para oferecer um serviço ali para o cliente ali é evoluir também nas aparelhagens ali, né? Então, assim, o mercado de trabalho é isso. Então, o raio-x hoje vem evoluindo e hoje em dia é mais fácil ali a rapidez, porque o cliente em si, o ser humano em si, é pouco paciente, né? Então, assim, tem o nome de paciente porque realmente ele tem que ter uma paciência ali para poder esperar. Mas hoje ele não está nada paciente não, viu, Rafael? E, aliás, a cada dia que passa, com essa velocidade da informação, essa impaciência só vai aumentando. Infelizmente, para nós da área de saúde, né? Mas nós temos que saber lidar com isso. Todas as vezes que a gente fala em serviço de imagem, vem a bendita da radiação, né? O que é essa danada dessa radiação aí dos equipamentos? Então, hoje em dia a maioria do pessoal aí tem medo, né, nossa, você vai pedir mesmo uma tomografia, ou vai pedir mesmo um raio-x aí, eu vou estar exposto à radiação. Não é bem assim. Lógico que tem sim a radiação, a gente tem sim a gente fala de radioproteção, então a gente, hoje em dia, como diz, a evolução veio tanto, então assim, a gente tem todo a segurança de fazer um exame. Então, assim, você vai fazer um exame de imagem, você não vai ficar exposto ali somente o necessário. A cada paciente recebe a dose de radiação necessária para aquele exame. Você vai fazer um exame ali, você vai fazer abdômen, então você vai estudar aquela região que está sendo pedida, solicitada com a queixa do paciente. A radiação hoje em dia, o pessoal tem muito medo, fala, nossa, eu vou fazer uma tomografia ali, eu vou sair ali doente. Não é assim. A radiação é como se fosse o ar que você respira, você não vê ela. Lógico que se você fizer o exame frequentemente, desnecessariamente, tudo que é demais
realmente pode ser prejudicial à saúde. Tem até um limite, falando em números, o que seria uma margem segura em relação Então, a... tem sim. Tem aí, direto sai as resoluções aí, fala que o paciente não deve fazer antes de 6 meses. Tem uns aí que fala que 1 ano, mas depende da necessidade do paciente. Um paciente oncológico, lógico que ele tem que fazer um controle daquela doença. Agora, um paciente ali que está ali com uma gripe ali, vai lá e faz um raio-x de tórax. Ah, não melhorou, semana que vem vai lá e faz outra. Então, assim, não é, eles pensam que fazer o raio-x ali vai ser prejudicial para ele no momento ali. Não, isso daí, assim, a dose de radiação que você leva é o mínimo ali, no dia ali, você faz ali e pronto. Isso daí pode acarretar problemas no futuro. Então, a radiação pode trazer, eles falam, né? Até os antigos mesmo falam, o dia que eu escolhi, que em 2010 que eu formei, e eu não sabia se eu ia fazer biologia ou outra área da saúde, decidi fazer biomedicina, e dentro do curso eu vi que tinha essa área de imagem e decidi, tá? Até o pessoal mais antigo me fala, mas aí você vai pegar um câncer aí no futuro, aí, porque caso da radiação está exposto. Mas hoje em dia é tão seguro você trabalhar, porque nós, como técnico ali, que trabalha ali, a gente está bem amparado, tem a sala que é baritada, tem toda a proteção radiológica para o profissional e para o paciente. Então, o pessoal pode fazer exame seguro, sem medo. Lógico que o médico, hoje em dia, na atualidade, ele não vai pedir exame desnecessário para você ficar fazendo e tomando radiação. Por isso que hoje, as acreditações que tem hoje na atualidade, pedem sim para vir a dose de radiação que o paciente recebe em cada exame. Para não ficar... Porque, na verdade, durante a gente, um profissional da saúde da área de imagem, a gente tem um dosímetro, que o dosímetro ele mede a quanto de radiação você está recebendo durante o mês. Então, realmente, tem sim para o profissional da saúde. Para o paciente, vai da necessidade dele. Seria bom fazer um controle aí, de 6 meses ou 1 ano? Sim, mas depende, cada caso um caso. Aí, quem que vai decidir se é melhor para o paciente é o médico que está acompanhando aí o paciente e vê a sua necessidade durante o tratamento. Estou olhando para o José, estou lembrando da abreografia. Eu não sei porque me veio aqui. Mas não é da minha época, não é da sua. É da sua. Os livros de história, já olhou assim, nos livros antigos. Não sei se o Rafael teve acesso. Não, Rafael é muito novo, isso é mais para os dinossauros. Mas eu já ouviu falar da biografia, né? Muito, Guilherme Verano. O Rafael estava falando aqui da questão do dosímetro aí, que mede a radiação nos profissionais que trabalham na área. E às vezes os pacientes dizem, mas por que a gente também não pode ser medido na gente? Mas tem uma diferença grande. Tem. O paciente vai lá fazer um exame na vida e um na morte, com raras exceções aí de quem precisa de fazer de controles, e o profissional que atua está todos os dias ali trabalhando 4 horas, 5 horas, 6 horas, e realmente precisa ser medido, até porque é por aí que você entende se também o equipamento está calibrado na dose certa, por isso também, não é? Porque então, a gente tem todo a fiscalização, a gente tem um controle de qualidade que a gente pega firme nessa questão. Então, a gente tem um controle de qualidade do aparelho, então o profissional que vai aferir, né, para ver se está o aparelho calibrado, para ver se está liberando a dose certa de radiação. O paciente que vai ali fazer o exame ali, ele vai, faz o exame e vai embora. Até tem pessoas que falam assim, nossa, eu fiz radiação, vou chegar em casa e vou tomar banho porque eu tô com radiação ainda. Não, vou tomar leite, tomar muito leite. Vou tomar muito leite para não, gente, isso daí é mito, não existe. A radiação que a gente, na sala, eles falam, nossa, eu não vou entrar nessa sala não porque tá cheio de radiação. Não, isso aí não existe, não. Isso daí a gente, na hora ali, o aparelho emite a radiação ali para captar aquela imagem ali e pronto, não fica aquele, nossa, o raio-x fica disparando o raio-x ali, a radiação o tempo todo. Não, isso aí não existe. A questão que a gente tem que ter um controle, né, próprio do trabalhador ali, do profissional que mexe com essas imagens, para final do mês a gente manda esse dosímetro, né, para inspeção, para ver se a quantidade está correta ali. Porque se ultrapassar, então, igual o José falou, então tem que procurar o que está acontecendo. Corrigir. Esse profissional está ficando muito ali, exposto ali, ou o aparelho está soltando mais uma dose do que é necessário. Então tem que ver ali, por isso que existe esse controle aí do dosímetro aí. Mas não quer dizer que o profissional, o paciente que vai fazer o exame ali, necessariamente precisa de um dosímetro ali, porque ele não está todos os dias ali.
Então, isso não, o paciente pode ficar tranquilo aí, que não, isso daí é somente para o profissional mesmo, que está ali todo dia ali, mexendo ali com os aparelhos ali. O Rafael, uma coisa que causa, às vezes, um desgastezinho no dia a dia para nós todos, e as pessoas não entendem, e também não tem que entender, não, né? Mas assim, olha, Joséval, eu fui no serviço, fiz um ultrassom e uma mamografia, o resultado foi rápido, o laudo saiu rápido. Agora, por que na tomografia computadorizada, na ressonância magnética, demora mais um pouquinho? Porque as pessoas entendem que o tempo deveria ser o mesmo para todos os exames. Explica isso aí para a gente. Então, como na ultrassom é um exame mais dinâmico, então assim, o médico que está fazendo ali o exame ali, ele vai laudar o que ele está vendo ali na hora. Então é um exame dinâmico, por isso que é somente o médico que pode realizar esse exame. A mamografia é igual a um raio-x, que bate um filme, um raio-x, e o médico que está ali fazendo ultrassom, ele já libera ali. Agora os outros, igual a tomografia, ressonância, são, quando você bate uma imagem, um raio-x, a tomografia é 200 imagens, então é um corte mais fino, mais detalhado, então o médico precisa de um tempo maior para poder estar analisando essas imagens e liberar um laudo seguro para o paciente. Ele não vai, claro que existe exceções. Um paciente, caso crítico, até então a gente tem lá uma área, um caderno, a gente anota os casos críticos. Um paciente chegou com a dor abdominal, o médico, a gente manda para o médico e ele avalia. Se ele achar algum achado ali, ele vai comunicar ao médico solicitante e o paciente, a gente vai liberar esse laudo aí com mais urgência. Então, pode acelerar o processo. Pode acelerar o processo, sim, para poder, então, igual eu estou falando, existem exceções, mas hoje em dia, o pessoal ele é muito agoniado, né? Então, assim, ele quer o laudo mais rápido, mas eles não entendem que o exame é mais criterioso. Então, o médico tem que mais tempo ali para avaliar, porque são muitas imagens, é um exame mais detalhado. E tem gente até que fala, tá demorando porque tem problema. Tem problema, eles já ficam. Tem problema. Isso é ansiedade. Isso é o mal da ansiedade. Nossa, tá acontecendo alguma coisa, tá demorando demais. Ninguém me fala nada. Ninguém me fala nada, é isso daí. Mas eles têm que entender, o pessoal pode ficar tranquilo, tem que entender que o médico ali, para poder liberar um laudo ali, é mais seguro. Então, para mim, se fosse eu hoje fazer o exame, eu falei, não pode demorar, porque o médico ali está analisando. Então, cada imagem ali, o médico tem que olhar e laudar um exame mais para ser um exame que traga o diagnóstico para o paciente. Não adianta ele liberar um laudo ali rápido, mas deixar passar alguma coisa em vão. Então, é melhor ali ele liberar um laudo seguro. Igual eu falei, há casos, né, que realmente o paciente de urgência precisa de um laudo aí com urgência. Todo o serviço tem essa exceção de comunicar ao médico. Olha, o paciente precisa de um laudo com urgência e descreve aí a necessidade do paciente, o porquê o médico sim vai liberar. Tudo é conversado e passado para a equipe que vai realizar o exame, que a gente passa para o médico radiologista. Rafael, nós estamos aqui numa linha já de alguns programas para cá, de estarmos falando de mitos e verdades e conversando isso nos mais variados temas que a gente traz aqui com os mais variados entrevistados. Eu queria começar com você também, já colocando algumas situações de mitos e verdades. E às vezes tem situações que são mitos e que viram verdades, e no dia a dia a gente vê isso. Por exemplo, para a realização de ressonância magnética, pessoas que têm aparelho dentário, pessoas que às vezes têm marca-passo, pessoas que às vezes têm um stent no coração, mulheres DIU, né? com uso de DIU. Isso altera em alguma coisa os exames? Como é que é isso? Então, atualmente, o marca-passo não pode. O marca-passo, atualmente, igual eu falei, o mercado de trabalho vem evoluindo, então o pessoal que fabrica ali o marca-passo ali, conversa com o cardiologista. Hoje em dia tem como sim um cardiologista calibrar ali o marca-passo ali para poder o paciente fazer passar por um exame de ressonância. Mas isso tem que ter um acompanhamento especificamente para a situação. Dessa situação. Certo, então, certo. assim, tem que ter o cardiologista do paciente, o médico, acompanha o exame, ele vai calibrar ali na voltagem certa ali do marca-passo para poder o paciente realizar o exame. A questão do DIU,
Tem a Mirena hoje, que não é de cobre, pode fazer normalmente. O questão do cobre, do DIU de cobre, o paciente pode sim realizar o exame. A questão é que, como ele é de cobre, ele pode mover. Então, sim. a orientação que damos para o paciente é que ele depois procure o médico e faça uma ultrassom. A ultrassom vai falar para o médico ali se está no lugar ou não. Entendi. O aparelho ortodôntico, ele distorce a imagem. Se for uma ressonância ali de pelve ou de joelho, não interfere. Se for do crânio, interfere sim, porque ele dá uma distorção da imagem. Como uma ressonância é um campo magnético, então atrapalha a visualização ali da anatomia que o médico quer laudar. Então, a gente orienta o paciente, tira o aparelho, volta e realiza e depois coloca o aparelho. O stent cardíaco ou aórtico depende do material e quanto tempo o paciente colocou esse stent. Geralmente, a gente cobra ali do paciente trazer um relatório médico por escrito. Porque a gente não conhece o material que foi usado, então o médico está ali a par ali com a equipe do material, então ele pode sim fazer um relatório médico e colocar, olha, eu estou autorizando a fazer o exame, assim, sim, o material não é um material de metal, de uma coisa que possa prejudicar o paciente. Então a gente tem um respaldo ali, uma segurança a mais para poder estar realizando o exame. Hoje em dia o pessoal, igual eu te falei, tá acompanhando muito aí a atualidade. Hoje em dia, eu acho que no futuro, breve aí, todo vai poder fazer esse exame aí sem poder ter esse medo aí, né? Nossa, eu tenho marca-passo, não vou poder. Mas sim, tem que ter sim uma cautela aí, tem que ter uma segurança, perguntar assim, porque nem todos sabem, meu marca-passo eu posso usar, mas posso entrar na ressonância com marca-passo? Tem uma história aí, nos Estados Unidos, que um policial entrou armado. Esqueceu, entrou armado e disparou lá dentro da ressonância. Porque o campo magnético ali é muito forte, então a atração dele ali, ele puxa. Então, por isso que a gente fala, deixa todos os pertences, relógio, cartão de crédito, chave de carro, pode descodificar. Então, deixa no vestiário para poder realizar o exame ali. E se no local tiver alguma coisa de metal, a imagem fica distorcida sim, porque ali é um campo magnético ali. A realização do exame de ressonância magnética, as pessoas têm que ter um equilíbriozinho emocional, porque a gente vê isso no dia a dia. Muita gente não consegue. Não consegue. Você é testemunha disso. Não consegue. Te deita numa máquina com um tubo em cima, numa sala fechada, com ar-condicionado rachando de gelado, não é? Então, tem muita gente que tem gente que tem fobia, tem outros que são nervosos. Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui para fazer duas colocações para você. Muitas pessoas dizem assim, não, eu só faço se tiver alguém junto comigo. Como é que vocês lidam com essa situação? Deixa entrar, não deixa entrar? Como é que é isso? Hoje a gente procura no conforto do paciente. Então, se o paciente acha confortável ali de estar alguém da família ali com ele ali, a gente deixa assim entrar, ainda mais na ressonância magnética, que não tem radiação, não tem problema algum o acompanhante acompanhar o exame lá dentro junto com o paciente. Desde que deixe todos os pertences no vestiário junto com o paciente. O acompanhante não vai entrar com bolsa, celular, chave, moeda. Então, o acompanhante deixa junto com o paciente ali, troca ali, deixa todos os pertences, pode sim acompanhar o exame, sim. Realmente é agoniante, né? Aquele lugar fechado, abafado ali. Então, a gente tem que procurar deixar o paciente mais confortável possível para ele conseguir fazer o exame. A gente que está de fora é rápido, mas quem está lá dentro, lá parece que é 1 hora dentro do aparelho. Uma eternidade. Então, realmente, a gente procura deixar o paciente mais calmo possível ali para estar realizando o exame. E se por acaso acontecer, a pessoa acha que dá conta e no meio do procedimento ela quer se levantar e quer sair? Então, acontece... Já aconteceu isso? Já acontece muito isso, assim, nossa, eu tô com vergonha daquele rapaz ali que está realizando o exame, né? Eu vou tentar fazer, mas na hora não consegue. Então, por isso a gente tem uma campainha lá, o paciente chama, né, a equipe, e a equipe vai lá, conversa, não dou conta de fazer, ótimo, a gente remarca o dia ali, a gente tem os dias que a gente faz com a sedação, então o médico o anestesista vai lá, ceda o paciente e consegue realizar o exame normalmente, sem prejudicar nada. Esse de um amigo meu disse que não ia fazer uma ressonância magnética porque ele não tinha quem levasse ele lá, e um outro amigo disse que ele não podia dirigir depois de uma ressonância magnética.
Não, esse aí... Então, melhor não ir, eu não vou. É cada Tem jeito. coisa, não é? É, isso daí não interfere. Pode mas dirigir tranquilo, não pode pode? dirigir tranquilo, isso daí é vida normal depois. A gente fala que é vida normal depois aí do exame aí. Mas eu acho que assim, é tanta ansiedade do paciente que a ansiedade traz coisas assim do além que a gente fala, né? Então o paciente ali começa a sentir outras coisas que ele chegou para fazer uma ressonância ali do braço ali, ele começa a sentir dor no peito, dor de cabeça, outra coisa. Mas isso tudo é ansiedade. Então assim, tem que procurar ir mais tranquilo, conversar, pode levar assim um acompanhante, pode acompanhar o exame. Isso aí eles ficam com medo da gente que está ali para o profissional ali que está realizando o exame. Mas não, aquilo ali não é um bicho de sete cabeças ali. A gente está ali para o conforto do paciente, a gente está ali para receber bem o paciente. Tem exames que são feitos com contraste. E o contraste é outro tabu. É. Porque existem pessoas que têm alergia ao contraste, né? Tem a reação alérgica ao contraste. A gente sabe de situações de reações alérgicas a contraste que causou muito desgaste para muita gente. Isso. Então tem muita gente que tem receio do contraste. Como é que é essa questão do contraste? A questão do contraste, o pessoal pergunta, né? O pessoal, principalmente o pessoal antigo que escuta essas histórias aí, mas atual, o contraste de hoje, antigamente dava muita alergia. O contraste era outra fórmula, igual na tomografia. O da tomografia que é o iônico, né? Que é o iodo que eles falam. O nosso da tomografia atual é o não iônico, então ele é um pouco mais, a gente pode dizer assim, melhor do que o outro. Ele, de 500 pacientes aí, durante 6 meses, 1 ou 2 passa mal aí de reação alérgica. Tem paciente que sente vômito, isso daí é reação que pode acontecer. O corpo esquenta, mas aí o corpo esquentando por causa do contraste, o paciente já fala, nossa, é uma reação alérgica ali, eu estou passando mal. Mas não existe isso. A questão já vai o psicológico É trabalhando ali. Então, assim, a gente tem que, o profissional tem que ver bem ali o que é reação alérgica e o que não é. E até Então, conversar com o paciente, pode acontecer isso, você abre o isso, jogo. então assim, isso, a gente sempre orienta, sempre quando o paciente, a gente faz uma entrevista ali com o paciente ali, a gente pergunta tudo ali, porque até então tem as contraindicações do contraste. Paciente renal não pode, paciente com a disfunção renal ali alterada, os exames de alteração renal, a gente evita esse contraste, porque todo o contraste é tóxico para os rins, né? Então, ali pode, sim, levar a uma disfunção maior e até chegar a uma diálise ali o paciente. Então, assim, a gente tem que ter essa cautela de conversar bem com o paciente, orientar bem, porque realmente tem certas patologias aí que são necessário o uso do contraste para melhor visualização do exame. O radiologista, isso daí é muito importante, porque o radiologista consegue ver com melhor qualidade e dar um laudo mais preciso ali da certa patologia. Paciente oncológico mesmo, a maioria tem que usar o contraste, porque são tumores ali, o contraste, ele chega no tumor ali, ele como se fosse, ele prega o contraste ali, a visualização dele é outra. Então, a qualidade fica bem melhor. A questão da ressonância, o contraste já é menos agressivo. A questão que ele pode ser mais tóxico, mais prejudicial para os rins, por isso a gente jamais pode fazer aí com o contraste ali com um paciente que tem disfunção renal, a não ser que o médico do paciente libere. O paciente renal crônico, ele pode sim estar fazendo contraste, ele saindo dali, ele pode fazer hemodiálise, ele vai filtrar aquilo ali, então não tem problema. A questão é que o pessoal tem muito medo, mas hoje em dia a gente trabalha ali para a segurança do paciente. Então o paciente pode fazer a tomografia tranquila, ele pode, mas igual eu falei, é o psicológico da pessoa que vai fazer o exame ali, ele já fica aqui na cabeça. Tá ingerindo veneno. Pessoal, eu tá aplicando um veneno ali em mim ali que eu vou morrer. Nossa, então assim, não, a gente tem que ter uma cautela, a gente tem que deixar o paciente calmo e explicar, olha, pode ser que o seu corpo vai esquentar, um gosto ruim na boca, isso é normal. Agora sim, tem caso assim, de alergia, tem caso. Mas, igual eu falei, hoje em dia o pessoal trabalhou em cima disso daí, como viu que estava dando muita alergia, então eles vieram aí com uma nova fórmula aí, o não iônico, que a gente teve uma boa demanda aí que não tem mais quase não tem reação alérgica. Tem caso? Tem sim, caso sim de reação, mas melhorou bastante, diminuiu muito esse caso aí de reação alérgica nos exames contrastados. O contraste dá sono? Não dá sono, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Esse daí é o contraste, igual eu falei, na hora ali que tá fazendo o exame ali,
pode esquentar o corpo um pouco, um gosto ruim na boca, um estômago meio ruim, assim, uma sensação de mal-estar, mas é na hora do exame. Depois disso é vida normal. A gente orienta o paciente a hidratar bem, para os rins ali liberar ali esse contraste de, como eu falei, é tóxico para os rins. Então, quanto mais água, mais líquido ele ingerir, ele vai liberar isso mais rapidamente. Mas não causa sono, tontura. Isso daí é mais do nervosismo do paciente aí que vem fala, nossa, eu tô tonto ali, nossa, acho que eu vou desmaiar. Mas não é isso, é a pressão que tem ali do paciente, a ansiedade dele ali, e junta mais, lógico, que essas reações que já acontecem do corpo esquentar, então ele acha que aquilo ali pode trazer sono, alguma coisa, mas nada disso. E ele pode interferir em algum exame de laboratório? Então, tem casos que pode sim, mas sempre eu falo, como na biomedicina geral, eu sou biomédico, então, assim, em análises clínicas, eu também atuei na área de análise clínica. Então, o importante disso tudo é, se você fazer o exame com contraste, você avisar na recepção do laboratório para atendente ali, colocar na sua ficha ali que você realizou o exame, porque tudo ali, o exame é venoso, então está injetando ali alguma coisa ali, então pode sim dar alteração. O ideal seria fazer antes, depois realizar o exame, mas é cada caso um caso. Eu não posso afirmar ali para vocês, ele falou, nossa, é melhor você fazer? Não, porque eu não conheço o paciente, quem é melhor para falar isso é o médico que está atendendo o paciente. Então tem casos que sim, mas o que está na literatura manda que pode dar sim alteração, porque aquilo ali é uma coisa ali que está injetando ali venoso, é uma medicação aquilo ali, Claro. então pode sim. Tem exames ali que o reagente que a gente fala na hora de fazer o exame, eles são sensíveis. Então, ele detecta alguma coisa ali que está ali é normal. Então, pode sim dar alguma alteração, sim. Então, o importante era esclarecer que se der, né, para fazer antes ali, vai lá, colhe o sangue, já está em jejum já, colhe o sangue e desce para fazer a tomografia ou o exame ali com contraste. Assim como tem paciente que é total flex também, não tem problema nenhum, né? Não, Qualquer exame não acontece nada. Não Né? acontece nada. Isso aí realmente, a gente fala, né? Nossa, ó, que a gente orienta o paciente. Então a gente ali orienta tudo que pode Porque acontecer. tem o valentão também, não. Pode achar que eu. Não, você não tem problema, não. E depois só vai amarelando. Depois vai amarelar. Então, assim, principalmente se tem medo de agulha, alguma coisa assim, né? Fica. Mas assim, a gente orienta o paciente. Aí chega na hora de liberar o paciente ali, ele fala, não senti nada, não, tô tranquilo. Então, ótimo, Né? ótimo que não sentiu nada, porque ninguém é igual a todo mundo, né? Então. Verdade. E sempre que a gente vai entrevistar pessoas nessa área para falar de exames da área de imagem, vem uma pergunta que não quer calar. É a questão das mulheres grávidas, porque todo mundo tem essa preocupação. E como tem mulher grávida todo tempo e toda hora, então algumas já ouviram isso, já se preocuparam com isso, já tem umas chegando agora, engravidando agora, que tem essa preocupação. Faz tudo quanto é tipo de exame? Como é que é? Então, a gente tem que ter uma cautela aí, porque antigamente fazia assim. Até eu falo o Dr. Pedro Ernesto, lá, que é um médico antigo aqui da cidade. Então, assim, antigamente os exames eram pouco, não tinha esse tanto de tecnologia que tinha hoje, né? Então, assim, fazia assim. A situação que você apresentava no momento histórico, né? É verdade. Isso. Então tinha que fazer. Mas assim, atualmente a gente preserva assim aí mulher grávida. Então assim, a gente orienta ultrassom, né, no geral, que sim, que é de rotina. A ressonância magnética pode fazer tranquilo, como não emite radiação, pode fazer tranquilo. Tem as exceções. Nossa, precisa fazer um raio-x ali, porque a paciente está grávida, mas torceu o pé, quebrou o pé. Ela vai ficar ali com a fratura até ganhar? Não vai. Então assim, a gente tem toda a proteção também. A gente fala que é a proteção do chumbo, a gente coloca no lugar do feto ali para proteger o feto, né? E a gente faz o exame normal ali para tratar o paciente, mas seria bom sim, igual eu falei, tem casos e casos. O paciente não vai falar, nossa, eu tô com uma tosse aqui, eu vou fazer um raio-x ali desnecessário, sem a proteção. Então é bom sim, tem um médico, o médico vai pedir o pedido, ele já coloca lá para a gente saber, ó, com proteção, né, que a paciente está gestante. Então a gente pode sim fazer, desde que a gente seja orientado pela paciente, sim, porque às vezes o paciente está grávida, está de poucos meses ali e não fala, a gente não vai saber que a paciente está grávida. Então seria importante, olha, eu estou grávida, sabe que é o raio-x ali. Então a gente coloca toda a proteção no paciente, então isso aí não tem risco nenhum para o bebê, não. É lógico que se for fazer sem essa proteção aí,
pode ser que no futuro alguma coisa assim aconteça. Mas isso daí é mito do pessoal aí. Mas a gente tem que ter essa margem de segurança aí. Sim, fazer mais ultrassom, ressonância, a não ser um caso aí de extrema urgência e faça uma tomografia, um raio-x, mas com proteção pro bebê para não vier dar algum dano aí pro feto. Eu vou até fazer uma comparação grosseira. Talvez o cigarro seja mais perigoso que o exame. A gestante que fuma e não consegue parar de fumar, muito mais prejudicial. Isso daí, exatamente. Ô, Rafael, prótese de silicone nas mamas interfere nas mamografias? Então, não me interfere. Atualmente aí, o profissional que vai realizar a mamografia, eles falam, tem uma manobra que eles fazem no seio, que ele afasta a prótese e com a parte de pele, de tecido. Então, porque a mamografia hoje em dia vai ver o tecido ali para ver se não tem nódulo, alguma coisa. Então, eles fazem essa manobra, faz 2 sequências a mais ali, para estar realizando esse exame e dá para ver perfeitamente. E hoje em dia também tem a ressonância de mama. Então, com essa vinda aí com a ressonância de mama, ajudou muito aí o diagnóstico. Então, vê uma lesãozinha ali, mas eu não sei, essa daqui é a prótese, daqui é o tecido. Não, vamos fazer uma ressonância. A ressonância ali fecha o diagnóstico da paciente. Delimita onde termina a prótese e onde termina a prótese, onde que está ali o tecido ali, né? O tecido mamário. Então, assim, não interfere em nada, pode fazer. Então, o profissional ali tem essa manobra que eles fazem lá, que afasta aí essa prótese do tecido, que dá para fazer a mamografia normalmente. Isso daí não interfere em nada. A questão do jejum, que o leigo, de uma maneira geral, hoje em dia as coisas estão mais aclareadas para muita gente, mas muita gente, especial os mais antigos, não entendia por que em alguns exames, e porque fazia a confusão do exame de análise clínica de laboratorial com o exame de imagem, não é? E não entendia bem essa questão do jejum. Na área de imagem, tem que ter jejum, não tem que ter? Como é que funciona? Então, assim, tem protocolos, sim, que são necessários jejum, no mínimo 4 horas até 6 horas, devido até aos órgãos, né? Tá ali, o paciente, a gente vai analisar um abdômen ali, o paciente acabou de comer, tá com o estômago cheio de comida, a vesícula contrai, então não dá para ver bem a vesícula. Então tem outras demais coisas aí. Então, pela escola, né, de brasileira de radiologia, foi definida aí o jejum, sim, em alguns exames de imagem. Ultrassom, para ver vesícula, essas coisas tem que estar assim, o jejum, né, abdômen total. Ressonância, abdômen tem que ter jejum. Os outros exames, os demais exames, por causa do contraste, não é necessário. A tomografia, por causa do contraste, sim, precisa do jejum, por um pequeno detalhe. O paciente cheio vai injetar o contraste, ele vai sentir aquele calor no corpo, aquela coisa ali, vai dar assim, ânsia de vômito, ele vai sentir vontade de vomitar ali. Então, assim, para evitar esse desgaste para o paciente, para o profissional estar ali, o paciente está passando mal. Então, assim, a gente pede para ficar em jejum, para poder fazer o contraste com mais segurança. É isso. Agora, a ressonância é somente a ressonância de abdômen, pelve, a gente pede um jejum ali. Agora, os demais exames, as outras estruturas, não são necessários o jejum, não. Geralmente, os pacientes com claustrofobia, todos fazem a ressonância ou até a própria tomografia sedados? Então, tem paciente que a gente vai conversando ali, tranquilizando ele ali, pela conversa a gente consegue fazer os exames mais rápido. Como tomografia é muito rápido o exame, agora a ressonância já é mais demorado, já está ali, já é 20 minutos, 30 minutos ali dentro do aparelho ali apertado. Geralmente é mais ressonância e não consegue fazer. Então, geralmente, paciente quem tem essa fobia aí faz sedado na ressonância. Paciente mais idoso que não consegue ficar quieto, tem mais isso daí na tomografia, não consegue fazer. Então, a gente precisa ali que o anestesista venha para sedar o paciente. É muito rápido, faz o exame ali, logo após o paciente já acordou. É uma leve sedação. Eles pensam que vai fazer o exame ali e vai tomar uma anestesia geral. Os idosos têm muito isso. Chega e fala assim, nossa, meu filho, mas eu vou tomar uma anestesia geral, não vou conseguir. Não é isso. O anestesista vai fazer uma sedação leve para ele dormir ali no momento do exame ali e após isso ele vai para casa, vida normal. Isso aí não vai interferir, não. E como é que é a questão de crianças?
no dia a dia de vocês? Também é mais complicado? É mais complicado. Criança, geralmente, aquilo ali é novo para ele, né? Então, criança, mesmo que a gente brinca ali, ó, espaçonave, tudo ali, mas é uma coisa que... Não cola nós, viu? Não cola. Então, criança já é mais esperta ali, né? Já fica assim, já chora e tudo. Então, geralmente, criança é mais difícil. Bebezinho, recém-nascido, até é mais fácil do que criança de 2, 4 anos ali, porque criança recém-nascida praticamente dorme, né? Então, o tempo todo. Então, a mãe faz dormir, a gente deixa a luz da sala mais baixa, consegue fazer assim, um exame mais rápido, que é a tomografia. Ressonância é um exame mais barulhento ali, a criança não consegue. Então, a maioria dos exames que pediátrico a gente que faz hoje, é com sedação. O profissional que atua no ambiente hospitalar, fazendo exames com pacientes internos, ele tem mais dificuldade do que esses exames com pacientes externos, ambulatorial, que só vai ali para fazer o exame. Então, porque a gente vê no ambiente hospitalar, a pessoa vai para uma sala de ressonância magnética ou para uma sala com aparelho de tomografia, às vezes com bombas de infusão do lado, né, medicação de tudo quanto é jeito, às vezes entubada, que é a confusão toda. Então, assim, a gente tem um suporte todo na sala, né? Oxigênio, então temos o carrinho de emergência, tem todos ali o suporte necessário para a gente atender esse paciente grave. Porém, realmente é mais difícil ali um pouco ali, porque o paciente geralmente está com dor, então ele está inquieto ali, está mexendo, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência ali para estar fazendo o exame desse paciente, que o paciente está com dor, ou às vezes o paciente de UTI grave, então o paciente está inconsciente ali, né? Então é mais difícil, porque você vai fazer um abdômen ali e tem que colocar os membros superiores para trás. Então a gente tem que ter essa cautela, essa paciência a mais ali para poder estar tratando com esse paciente. E eu falo, paciente de hospital chega ali com dor, que ele está com dor, foi procurar tratamento. Então não é igual clínica, exame de rotina. Você passa o paciente, agenda o exame ali, vai lá tranquilo, faz o exame e vai embora. Não. O paciente ali está com dor, pós-operatório, pesquisa igual eles falam, né, que cálculo renal é igual dor do parto. Então o paciente chega nem lá... lembra disso. Toda vez que é interessado falar de cálculo renal aqui. Então o paciente torce ali. Até dói, viu? Até dói. Realmente dói. Nossa, mesmo. meu Deus. Então, assim, é um pouco mais de cautela, de paciência, de conversar ali com o paciente, tentar acalmar, porque na hora ali da dor ali, realmente é muito ruim, não tem lugar que você fica ali que a dor vai passar. Então, realmente, você tem que ter mais uma cautela ali para atender esse paciente com dor que procura a área hospitalar. Rafael, uma outra coisa que é bom a gente aclarear aqui para quem está nos assistindo, é que as pessoas às vezes acham que a questão do médico laudar à distância. E hoje a tecnologia é tanta que muitos serviços americanos usam de pessoas, médicos laudando na Índia, por exemplo. Isso. Não é? Esse dia eu ouvi uma pessoa comentando numa reunião que a gente estava fazendo, pelas questões de fuso horário, exames feitos em São Paulo, sendo laudados por médicos na Austrália, porque ficaria mais barato do que usar profissionais daqui. E muita gente acha que isso é ficção, que isso não é por aí, que tem gente inventando laudo lá na outra cidade ou do outro lado do mundo. Mas é segurança total, não é isso? Não, hoje é igual fala, a gente trabalha com a segurança e a qualidade, né, do nosso serviço. Então, a imagem que a gente adquirir do paciente ali vai para o médico radiologista. Eles pensam assim, mas o médico lá vai pegar outra imagem, vai laudar, meu exame aí está errado. Justo. Nossa, mas o médico não está aqui não. E questiona muito. O paciente de hospital tem muito disso. Tem muito. Mas é até bom também, né, de trocar informações, não ficar trocar ideia mesmo. Isso, a gente fala assim, né, que o paciente tirar dúvida, né? Tem que tirar a dúvida. O paciente não pode ir embora ali com a dúvida ali, com aquilo na cabeça ali, não. Tem que realmente a gente tá ali para tirar a dúvida do paciente, lógico. Mas tem paciente que pergunta e eles acham ruim. Nossa, o médico radiologista não tá aqui, não. Cadê o médico? Casa, cadê o médico? Não, mas ele tá em casa, eu tô aqui com dor, ele tá em casa. Eu tô pagando. Tem muito isso. Justamente, tem muito disso. Mas, porém, a qualidade hoje, o registro que o paciente chega, né, que ele faz o registro ali, desde que ele entra ali no pronto-socorro, faz o registro na área ali da radiologia ali, ele tem um registro, tem um nome, tem data de nascimento, então aquilo ali a gente procura a segurança do paciente. Então, isso daí, a gente não fala que a segurança também, a tecnologia também falha, mas a gente procura
diariamente ali a segurança do paciente. Então, a gente adquire aquela imagem com aquele protocolo, com o nome, data de nascimento, a gente vai mandar aquele exame, aquelas imagens para o médico radiologista. Vai chegar para o médico lá com o nome, fulano, Rafael fez um exame aí de abdômen. Então, chegou todas as imagens ali para ele e a gente tem toda a segurança que a gente faz um questionário com o paciente. A gente descreve tudo que ele está sentindo. Então, a dor, operou o quê, quanto tempo. Então, vai tudo, essas informações aí para o médico radiologista. Então, ele está a par de tudo isso que acontece. E o médico radiologista ele tem acesso aos exames anteriores do paciente também. Então, ele pensa assim, nossa, o médico vai só ver minha imagem lá, ele está lá no sofá, vai ver a imagem e vai laudar lá de qualquer jeito. Não, a gente tem toda a ética profissional, tem todo... Então, se o médico radiologista está de plantão, ele assume ali esse compromisso ali e tem um prazo, a gente tem um prazo a cumprir. Então, paciente de urgência ali, a gente tem um determinado prazo ali para poder estar entregando esse laudo. Então, a gente já comunica com o médico radiologista, ele já está ciente do exame que está na pasta para ele laudar e ele já libera o exame. Então, não corre esse risco. O pessoal, muitas vezes, o pessoal, à noite que a gente manda, né, para teleradiologia, mas o meu médico é lá de São Paulo. Vai lá dar o meu exame, mas será que as imagens vão chegar tudo lá para ele? Então, a gente tem todo esse controle. Saiu 210 imagens daqui, quantas imagens chegou lá? 210. Então, a gente tem toda essa segurança nesse caminho aí, então, para manter essa segurança aí do exame aí, até o final do processo, né? Com certeza. Guilherme Verano, assinantes do 14, a gente quis trazer o Rafael aqui hoje, porque é o profissional que bota a mão na massa na realização do exame. Já trouxemos aqui radiologistas, Dr. Pedro Ernesto de Jesus, nosso parceiraço, não é? Agora, as pessoas que lidam no dia a dia, porque o radiologista lauda, ele sabe de todo esse processo também, mas uma pessoa como o Rafael e os colegas, todos que atuam nessa área aí, é que está ali no dia a dia realizando os exames, tendo contato direto com o paciente. Então, a proposta era essa. E aí a gente desmistificou algumas coisas aqui através desse bate-papo com o Rafael. Rafael, muito obrigado. Nós gostaríamos de dizer também que o Rafael vai estar conosco também no nosso programa na Rádio Imprensa. Lá você pode ligar, tirar suas dúvidas, não é isso? Mas eu queria dizer muito obrigado por esse tempo que você nos concedeu aqui, de um bate-papo assim, muito elucidativo. E eu que agradeço aí, Joseval, Miguel. A gente está aí à disposição aí da população aí, caso tenha dúvida, pode procurar nós que somos profissionais aí para estar esclarecendo, porque é importante isso daí hoje em dia você fazer um exame com segurança. Então, para essa segurança chegar até você, você tem que tirar suas dúvidas. Então, você tem que ir com segurança. Nossa, eu vou fazer uma tomografia, mas eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou tranquilo. Eu não tenho medo porque eu vou lá porque fulano de tal fez o exame, passou mal, falou que é ruim demais. Não, gente, isso daí não... Mas eu agradeço essa oportunidade de estar aqui esclarecendo essas dúvidas e a gente fala que a gente está sempre à disposição aí da população para a gente estar esclarecendo essas dúvidas aí no dia a dia. Guilherme Verano, muito obrigado. A gente que agradece, é claro, a presença do Rafael e principalmente esse bate-papo numa linguagem acessível. São situações do dia a dia que ele colocou aqui. Eu tenho certeza que qualquer um que está vendo, né, através do canal 14 da NET ou das redes sociais, do YouTube, fala, puxa vida, eu já passei por essa situação. Então, você se identifica naquela situação. E quem não passou também, desmistifica um pouco, de acordo com o que ele falou. Então, isso é muito importante. É o papel fundamental aqui do canal 14 da NET e dessa proposta do Joseval do programa Alto Astral. É isso, Joseval? Então, vamos embora, vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma. Tá certo. E agradecendo sempre, é claro, a participação do amigo assinante e dos nossos parceiros, sem os quais seria impossível executar esse programa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia, e também Indicom, Gerenciamento de Resíduos. Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, e Arroz Frito e Restaurante do Macarrão. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.